prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando a respeito da Palavra de Deus, louvando a Deus e sendo edificado por Sua Palavra. E nessa noite eu gostaria de falar sobre a saudade. Acredito que essa palavra ela tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando. Não que em outros momentos ela não faça sentido, mas achei oportuno nós pensarmos nela nesses momentos em que estamos sendo privados pelas circunstâncias de estarmos fisicamente reunidos, de desfrutarmos dos nossos compromissos presenciais como de costume, de nos abraçarmos, dos apertos de mãos, de beijarmos e tantas outras manifestações de carinho que nós estamos acostumados. Saudade está diretamente ligado à felicidade. Sentimos saudades daquilo que nos faz bem. Sentimos saudades daquilo que nos alegra. Sentimos saudade das pessoas que nos amam e também daquelas que amamos e que infelizmente não estão mais em nosso meio. Saudade nos leva ao passado. Nós temos saudade daquilo que vivenciamos e que foi bom. É impossível sentir saudade daquilo que ainda iremos vivenciar. Saudade nos faz valorizar o que de bom nós tínhamos e agora não temos mais. E pensando nessa palavra que chega a ser tão forte que se torna um sentimento, eu me lembrei de um texto das Escrituras Sagradas, onde o Senhor Jesus faz uso de uma parábola, e eu gostaria que nós refletíssemos a respeito dela. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é o texto de Lucas, capítulo 15, os versos 11 ao 32, a conhecida parábola do filho pródigo. Vejamos o que diz as Escrituras Sagradas. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado.
e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Comumente nós ouvimos falar a respeito desse texto do filho pródigo e, como eu disse no início, pensando em saudade, me veio à mente esse texto, mas eu não gostaria de pensar como comumente nós pensamos a respeito do texto, porque nessa passagem nós falamos comumente do erro do filho, ao desejar a sua parte da herança e depois desperdiçá-la com os prazeres da vida. Assim como também falamos da forma como seu pai o recebe quando este filho retorna ao lar. Mas eu gostaria que nós considerássemos nessa noite os locais por onde este filho esteve e passou. Primeiro, nós podemos observar nos versos 12 e 13, que diz assim, versos 12 e 13, ainda de Lucas capítulo 15. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. O primeiro local que eu gostaria de ressaltar é que ele estava na casa do pai. Nós podemos comprovar isso no texto, ainda em Lucas capítulo 15, os versos 12 e 13, mais em específico, no verso 13, onde diz assim: Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele estava na casa do pai e partiu. Mas eu gostaria de dizer a respeito da casa do pai, o local onde ele estava. Pode parecer insignificante, mas é extremamente importante considerarmos isso. Na casa do pai, havia para aquele filho tudo o que ele precisava para não passar necessidade. Havia lugar, havia comida de qualidade, havia fartura, havia vida, amor, cuidado, proteção, carinho, correção e tantas outras coisas que deixaram uma marca positiva no coração daquele filho. Aplicando isso para as nossas vidas, eu digo, a casa do Pai é um lugar que deve ser reconhecida como um lugar de privilégio. Não são todos que têm acesso a este lugar. Somente aqueles que um dia tiveram um encontro com Cristo. Na casa do Pai, nós temos tudo o que precisamos para não passarmos necessidade alguma. Temos lugar, alimento de qualidade, temos fartura, temos vida, temos amor, cuidado, proteção, carinho, correção e tudo mais que for necessário. Às vezes, estando sob os cuidados do Pai, não percebemos essas coisas.
não valorizamos o preço que foi pago para desfrutarmos de tudo isso. E passando para o papel, redigindo, né, esse estudo, essa reflexão, eu me lembrei de um episódio em minha vida, no qual eu, como filho, desejei um determinado dia saber ardentemente o quanto que o meu pai ganhava, financeiramente falando, para que assim eu soubesse o que pedir ou o quanto pedir a ele. E nesta minha busca, eu encontrei no escritório do meu pai a sua carteira de trabalho. E folheando a carteira de trabalho dele, eu me detive aos detalhes dos locais em que ele trabalhou, assim como também os seus rendimentos. E durante a minha investigação, Deus falou ao meu coração, me levando às lágrimas e mostrando o quanto eu deveria valorizar o que eu tinha dentro de casa. Nem sempre tinha o que gostaria, mas sempre tinha algo. Fiquei por alguns minutos pensando no quanto custou ao meu pai me dar tudo o que eu tinha naquela época. Nunca tivemos luxo, mas nunca nos faltou nada. Daí então, eu aprendi que o valor não está no produto, e sim no preço pago e por quem o comprou. Segundo local que eu gostaria de ressaltar nesse texto, a terra distante. O local onde esse filho escolheu ir. Pode parecer muito vago, mas os demais versículos, eles nos falam um pouco dessa terra distante. Terra essa que poderia representar o mundo em que nós vivemos. Nessa terra, o filho viveu a sua vida de forma desregrada, de forma irresponsável, como diz o texto, sem se preocupar com tudo aquilo que o seu pai havia instruído no decorrer da sua vida e, principalmente, jogando fora tudo o que seu pai havia conquistado, desconsiderando assim o preço pago e o que havia sido conquistado. Ele encontrou pessoas ou amigos que o ajudaram a perder o que de valor ele tinha recebido de seu pai, levando-o a uma situação de vergonha, miséria, sofrimento e angústia. Situações e momentos que ele vivenciou sozinho, sem a companhia desses amigos que o ajudaram a perder tudo. A situação ficou tão ruim para aquele filho que ele, não tendo nem o que comer, desejava comer a mesma comida que os porcos naquela época comiam. Um tipo de semente parecida com ervilhas, chamada de alfarrobas. Aplicando isso para as nossas vidas, eu pergunto a você, onde você está nesse momento? Na presença do Pai? Na presença de Deus? Ou em uma terra distante do Pai? Vivendo os prazeres que os seus amigos oferecem? Sem se preocupar com tudo aquilo que o seu Pai Celestial lhe ensinou? Qual valor você tem dado ao que Ele pagou por você ali na cruz do Calvário? Na terra distante, não tem nada e nem ninguém que te valorize como Deus te valoriza. Na terra distante, tudo é ilusão. Na terra distante, este filho chegou a uma conclusão: aqui não é o meu lugar. Na terra distante, o filho sentiu saudade do que ele teve e agora não tinha mais. Na terra distante, agora sem herança,
ele valorizou o que de fato tinha valor: a casa do Pai, a presença do Pai, o cuidado do Pai, a comunhão com o Pai e com os seus servos. Ele aprendeu que na casa do Pai tinha tudo o que ele precisava para ser feliz. E com isso, ele volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E para finalizarmos, eu gostaria de dar uma ênfase na volta deste filho, pois ele volta para a casa do Pai. Nós começamos com a casa do Pai, fomos para uma terra distante e agora ele volta para a casa do Pai. O filho volta transformado, ele volta arrependido, ele volta com saudades. Ele volta feliz, pois ele conhecia a casa do Pai e sabia que lá não iria lhe faltar nada. A sua volta, ela é diferente da sua partida. Observem que existe uma festa quando ele volta e não uma festa quando ele sai de casa. E o motivo é óbvio: nenhum pai quer seu filho longe dele. E agora, eu me dirijo a você, que um dia confessou com seus lábios ser Cristo, o Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria que você, pela ação do Espírito Santo de Deus, pensasse no que foi dito nessa noite. Meu desejo é que você sinta saudade de estar na presença de Deus. Sinta saudade de se alimentar com alimento de qualidade. Sinta saudade de fazer aquilo que agrada a Deus. Meu desejo é que você dê o devido valor ao preço pago pela nossa salvação. Assim como na parábola o pai recebe o filho de braços abertos e festeja o seu retorno, saiba que Deus te recebe de braços abertos, independente do pecado cometido. Você que está vivendo em uma terra distante, você que esteve na presença de Deus e decidiu viver uma vida desregrada, longe dos caminhos do Senhor. E para você que ainda não confessa ser Cristo, o seu Senhor e Salvador, como sentir saudade de alguém ou de algum lugar que não conhece ou nunca esteve? Mas nosso Deus, que é rico em misericórdia, Ele convida você para se tornar um filho dele, recebendo a Cristo em seu coração, conforme nos diz João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu te convido a conhecer o nosso Deus e Pai por meio de Jesus Cristo, aquele que veio a este baixo mundo, sofreu, morreu em uma cruz no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para ir aos céus e preparar um lugar para mim e para você. A palavra de Deus em Romanos capítulo 10, o verso 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A vinda de Jesus teve um propósito. Observe ainda o que diz João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então, vamos acabar com a saudade? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus possa acrescentar em nossos corações aquilo que é do seu santo querer.
uma boa noite e uma boa semana a todos. Que Deus nos abençoe. Amém. Angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Estou, Jesus me achou, sim, satisfeito vou, Jesus me achou, gozo que o mundo traz, muito pronto se desfaz, mas tenho sempre paz. Paz em Jesus. Posso eu envelhecer, nunca Jesus. Posso eu empobrecer, rico é Jesus. Tudo me suprirá, sempre me valerá, nada me faltará, tendo eu Jesus. Um grande Salvador tenho em Jesus, um forte protetor tenho em Jesus, é minha redenção e santificação, sim, paz e perfeição tem